Continuamos o programa desta terça-feira, 17 de maio, Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. E nós estamos falando sobre este assunto. Então, você tem dúvida? Participe, mande sua pergunta, sua mensagem através das nossas redes sociais, que estão aí na tela. Você manda aí pra gente, participa da conversa de hoje. Vamos falar aqui de um assunto que chamou a atenção na Câmara de Mossoró hoje. Em pronunciamento na Câmara Municipal, o vereador Marcucci, da Maísa, se disse indignado com gestões anteriores pela destinação de recursos para um suposto centro de apoio psicossocial, CAPS, existente na localidade rural da Maísa. Há anos são enviados recursos pelo Ministério da Saúde para um CAPS que funcionaria na unidade básica da Maísa. O problema é que o Centro de Atenção Psicossocial não existe na comunidade rural. Fomos surpreendidos, com a notícia de um recurso que vinha desde 2011 para um suposto CAPS na Maísa. E desde então, desde 2011, desde há 40 anos que moro lá e nunca tivemos esse aparelho público, não tivemos esse benefício. Os pacientes que necessitam desse benefício têm que vir a Mossoró. O parlamentar diz que a atual gestão terá que devolver 4,5 milhões de reais referentes ao CAPS Fantasma. E o prefeito atual só denunciou agora porque estava averiguando a situação. Tentando trazer informações para que pudesse trazer a público, E agora, graças a Deus, trouxe a público, porque se analisou toda a conjuntura de onde se está vindo esse recurso e para onde estava indo e trouxe a irregularidade para público. O povo precisa ter essas informações, saber realmente como se conduziu, o que realmente aconteceu com esse mais de 4 milhões. Não vou pré-julgar aqui, dizer que alguém meteu a mão. Muito pelo contrário, nós vamos analisar, provavelmente a gente peça essas informações através da Câmara, que o Executivo nos informe, como também o próprio Tribunal de Contas do Estado pode nos informar como é que foi a logística desse recurso, um montante que hoje significa muito para o povo de Mossoró. O vereador Francisco Carlos, que fazia parte da bancada da ex-prefeita Rosalba Ciarline, garante que a gestão anterior tem notificado o Ministério da Saúde sobre esta situação desde 2018. Se trata de uma informação equivocada que começou a ser gerada pelo próprio Ministério da Saúde. Desde o ano de 2018, que a Prefeitura de Mossoró já informa o Ministério da Saúde que existe um equívoco no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que indica que há um CAPS álcool e drogas, um CAPS 3, em uma unidade básica de saúde na Maísa, que não é o caso. Lá funciona uma unidade básica de saúde e a cidade de Mossoró possui um CAPS álcool e droga funcionando em outro local. O professor questiona o envio dos recursos sem que o Ministério da Saúde tivesse sido informado que havia um CAPS a mais no município e propõe uma solução para a questão. Se a informação não foi repassada, esse dinheiro veio realmente? Agora, se por algum motivo, de uma maneira até inédita, esse dinheiro veio por anos a fio, ele foi depositado no Fundo Municipal de Saúde. E sendo depositado no Fundo Municipal de Saúde, foi aplicado em serviços de saúde. Por isso que eu propus e sugeri aqui na Câmara Municipal de Mossoró que, se houver dúvida a respeito disso, basta fazer uma tomada de conta especial no Fundo Municipal de Saúde, de 2011 até o ano de 2022, e então verificar todas as receitas e todas as saídas, as despesas do fundo e esclarecer de uma vez por todas essa questão. Muito bem, então você aguarda essa atitude aí por parte da própria Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde ou dos vereadores que estão fazendo a denúncia. Carol, o importante é que a gente precisa observar disso tudo e tirar de lição é que as contas do município devem ser sempre checadas, analisadas, fiscalizadas. Os parlamentares, muitos deles não participam das prestações de contas da saúde. A gente vê aqui a nossa cobertura sempre ali, o plenário esvaziado. E aquele é o momento justamente de saber para onde está indo o dinheiro, por que não foi para determinada área, por que não aumenta o recurso para ali determinada ação. Então, os parlamentares, o trabalho deles é este, é de fiscalizar, é de entender, é de buscar saber o que está acontecendo. Que história mais
realmente difícil, complicada de se entender sobre esse CAPS, o BS lá da Maísa. Agora, é importante que se traga as informações, tudo isso, porque o povo agora quer saber se existiu, se não existiu e onde que o dinheiro foi usado. Pois é, muito estranho essa história, muito estranha. E, como o Vonúvio bem observou, na última prestação de contas, tinham 4 vereadores participando, de 23. Então, a gente, como sociedade, tem que cobrar também deles. Vamos voltar à nossa conversa com a Chiara Vieira, professora da UFESA, historiadora, que está aqui conversando com a gente sobre o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. A professora no bloco anterior falou sobre a descaracterização da homossexualidade como uma patologia. De lá para cá, teve avanço, teve conquistas? E isso foi um marco importante para novas conquistas do grupo? Sim, Carol, nós temos algumas conquistas, apesar de um cenário bastante triste, né, com os dados apresentados, como eu já falei no bloco anterior, mas nós temos alguns avanços e, infelizmente, no nosso país, esses avanços todos, né, eles acontecem ou aconteceram, né, a partir de ações que foram enviadas para o judiciário. Nós temos, desde a década de 80, né, projetos na Câmara dos Deputados, né, pela deputada Marta Suplicy, por exemplo, que já defendia, né, a união civil, que foi aprovada, né, já no século XXI, na primeira década, né? Mas nós temos avanços que foram sendo considerados a partir de ações enviadas, né, para os Supremos Tribunais, tanto de Justiça quanto federal, para o reconhecimento de que a população LGBTQIA+, também é uma população de direitos, não só de deveres, né? E, nesse sentido, nós temos a união estável, né? Mas também já temos, desde 2016, a aprovação, a partir, né, do Supremo também, do direito ao casamento, que amplia, né, os direitos dessa população, porque a união estável não garantia, por exemplo, a questão da participação em planos de saúde, a questão da herança, né, a questão da dependência, né, a questão da adoção, que ainda é um tema também bastante espinhoso, né, mas nós temos, além desses ganhos, né, todos, reforço e volto a dizer, né, via os Supremos Tribunais, né, nenhum via o Legislativo, e isso não significa que não há projetos, né, enviados, que não há projetos, né, propostos, né, por alguns deputados federais. Eles existem, são vários, mas nunca aprovados, né, e parece-me que cada vez isso se torna mais difícil. Além disso, né, o direito ao uso do nome social pelas pessoas trans, o direito à mudança não só do nome social, mas também da identidade de gênero de forma gratuita, também serão aí, né, defendidos e legalizados a partir de medidas do Supremo, né, e aí seriam, e como última grande conquista, né, muito recente, em 2019, nós tivemos aí a criminalização, né, da LGBTfobia. Nós não temos uma lei específica ainda, ela é baseada na lei contra o racismo, né, que também tipifica, né, o crime por LGBTfobia, né, e também agora legaliza que, se alguém, né, cometer esse crime, precisará ser punido no rigor da lei, tão quanto o racismo. Né? Essa seria, digamos, a nossa vitória mais recente, né, nessa seguridade dos nossos direitos. Tem um ponto que ainda é motivo de preocupação da comunidade, que é sobre as subnotificações das agressões, das violências sofridas pela comunidade. Como é que vocês têm encarado ou buscado solucionar ou tentar colocar em números tudo isso? Uma ótima pergunta, Vonúvio. As tentativas têm sido muito no sentido de sensibilizar parlamentares, né, de sensibilizar não só parlamentares a nível de município, mas também a nível de estado, a nível de federação, no sentido de fortalecer algumas ações que já são feitas em alguns estados, né, em outros não, porque não é algo que é unificado, né, mas, por exemplo, a questão da formação, né, da força policial, né, dos agentes de segurança que terão que lidar, né, também com essa população, também com essas pessoas, né? Além disso, a tentativa também de que projetos de lei, né, sejam efetivamente, né, respeitados
quando essas legislações, né, elas já foram aprovadas. Então, a gente tem, né, uma grande resistência por parte, né, de alguns agentes do Estado, e isso não se resume, né, aos agentes de segurança, e não são todos, a gente não pode generalizar, né? A gente tem já a Delegacia Especializada, né, de Crimes contra a Mulher. Uma outra frente de luta é que nós tenhamos uma delegacia especializada para crimes de LGBTfobia. Inclusive, o RN é um dos estados em que já há um diálogo muito forte, né, com alguns representantes na Assembleia Legislativa, né, com alguns representantes também do Senado nesse sentido, né, para que também haja não só essa capacitação desses agentes de segurança, mas também que haja, né, entidades e instituições que sejam capacitadas para lidar com essas especificidades. Uma outra questão que a gente também precisa sinalizar, né, é que essa subnotificação, né, ela acontece de variadas formas, né, e que ela também é uma outra forma de violência, né, ela é mais uma forma de violência, né, porque quando a população LGBTQIA+, chega, né, nos espaços de denúncia, nos espaços onde o Estado deveria protegê-la em seus direitos, muitas vezes, né, ela não é acolhida, né. Acontece um tratamento que não é o tratamento ideal e nem é o tratamento que seria dado a outros cidadãos e a outras cidadãs, né? Mas volto a dizer que a gente não pode generalizar e nós não estamos aqui para fazer isso, mas muito mais para informar, né, e para tentar sensibilizar as pessoas, né, para que o fato de alguém, né, não corresponder à heterossexualidade, à heteronormatividade, alguém que se identifique com o gênero ao qual, né, foi direcionado ao seu nascimento, que isso não torna essa pessoa menor, pior, uma criminosa ou alguém que não tenha todos os direitos como qualquer uma outra pessoa. A gente estava falando sobre a descaracterização como patologia, mas ainda hoje muita gente tenta fazer a cura gay. A gente vê, inclusive, consultórios de psicólogos, ditos psiquiatras, que promovem a cura gay. Como é que vocês veem isso? Carol, você tocou num tema muito delicado, né? Tanto para os movimentos, como para as organizações não governamentais, para a própria população LGBTQIA+, que também pode não participar dos movimentos, né? Nós temos uma escalada de conservadorismo no nosso país, né? Alarmante, assustadora, ao ponto de que, na última eleição para o Conselho Nacional de Psicologia, uma das chapas ser encabeçada por uma pessoa que defendia a cura gay. A gente só cura o que é doença e nós não reconhecemos que somos doentes, né? Não só porque a Organização Mundial de Saúde retirou do seu cadastro internacional desde 1992 a homossexualidade enquanto uma patologia, não é só por isso, né? Como é que pode o amor ser considerado doença? Como é que pode você querer construir a sua vida porque ama outra pessoa, porque quer dividir a sua vida com outra pessoa, por amá-la, né? Por respeitá-la, ser considerado doença? Que tipo de amor é esse que a gente acredita que as pessoas, porque desejam diferente de nós, porque amam diferente de nós, porque percebem as pessoas diferente de nós, precisam ser condenadas ou curadas? O amor não precisa de cura, né? E toda forma de amor vale amar, como já dizia o poeta. Então, nós, né, que enfrentamos essas lutas cotidianamente, né, que temos um alvo na nossa testa e nas nossas costas cotidianamente, não pensamos que precisamos ser curados ou curadas, porque nós não estamos doentes, né? E a nossa luta e o nosso desafio, né, é fazer crer que alguém que defende isso, seja em que espaço for, né, ou alguém que projeta que haja essa cura no seu filho, na sua filha, na sua irmã, no seu irmão, na pessoa próxima a você, seja enquanto família, seja enquanto amizade, é alguém que está cometendo um outro tipo de violência, né, que é, além de não respeitar, né, a forma como essa pessoa se entende como sujeito, a forma como essa pessoa entende que, e se considera, porque não é uma opção, não é uma escolha, né?
Quem aqui imagina que nós escolheríamos, né, ser vítimas de preconceitos cotidianamente se isso fosse uma escolha? Quem aqui escolheria, né, saber que a sociedade vai lhe olhar sempre, de olhar com um olhar atravessado, sempre de forma a te menosprezar? Então, primeira coisa que não é uma opção. E outra coisa, né, é que não é uma doença. Então, se não é uma doença, não se necessita de cura. O que a gente precisa é de respeito às diferenças e de respeito com a nossa existência. Vamos então fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai continuar nossa conversa aqui no Cenário Político.